Olá pessoal, hoje venho aqui para agradecer a cada um de vocês pelas mensagens de carinho e de felicitações que têm chegado no meu celular e pelo Facebook. E gostaria muito de deixar registrado aqui o meu agradecimento a Deus pelo dom da vida. Hoje estou sendo agraciada por esse dia maravilhoso, um dia lindo de sol, com um céu lindo. E hoje eu fiz questão de fazer esse vídeo aqui, fora de casa, na varanda da minha casa, e poder dividir com vocês algo tremendo que Deus operou na minha vida, na minha história. Hoje eu estou celebrando 34 anos de vida e eu louvo a Deus, agradeço a Deus pelo dom da vida, por todo o carinho, por todas as coisas que Ele tem feito em minha vida. Mas eu preciso dividir com vocês algo tremendo que Deus operou na minha vida no dia do nascimento do Daniel. Daniel é o meu filho caçula, ao qual ontem fez 2 anos de vida, e ele veio como um presente de Deus antecipado. No dia 19 ele nasceu de parto normal e ele veio me mostrando o amor, né? Mais uma vez o amor de Deus na minha vida. E o Daniel foi uma criança a quem eu, assim como o Vinícius, pedi muito a Deus, né? A graça de ser mãe, Deus me agraciou. O Daniel não foi diferente, eu pedi muito a Deus que Ele me enviasse um outro filho para que o Vinícius tivesse uma companhia, para que o Vinícius tivesse um irmãozinho ou uma irmã para brincar. E isso foi um processo que não foi tão simples, porque o meu esposo, ele não queria ter de imediato, ele não queria ter um outro filho na sequência, mas pela obra, pelas mãos de Deus, Deus permitiu que ele se abrisse à vida, né? Que ele se abrisse a essa graça de receber um novo filho, um outro filho. E assim foi, eu pedi a Deus, né, nas minhas orações eu pedi muito a Deus e Ele me contemplou com essa graça. E no dia em que eu suspeitava que estava grávida, eu não fiz o teste de farmácia, eu pedi no meu quarto em oração, eu junto com Deus, no meu momento de intimidade com Deus, eu pedi para que Deus revelasse, para que Deus me confirmasse se eu ia alcançar aquela graça, se o meu milagre, se o meu presente estava para chegar. E Deus foi maravilhoso. Depois de muita oração, eu pedi para Ele uma palavra, e quando eu abri a Bíblia, eu me deparei com o Salmo 127, no qual fala... Vou pegar aqui para vocês e ler uma parte que para mim foi a resposta, a confirmação de que eu já estava grávida. Salmo 127, que fala das bênçãos divinas sobre a família dos justos. E no versículo 23 fala, tua mulher, no versículo 3 do capítulo 127, tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Quando eu me deparei com esse versículo, eu não tive dúvida de que Deus estava confirmando que eu estava grávida. Então, eu, no momento de oração, eu me comprometi com Deus de que eu ia exercitar a minha confiança nele e não iria fazer o teste de farmácia e ia continuar confiando apenas na palavra dele durante mais alguns dias até chegar o tempo certo de fazer o exame, o exame de sangue, né, que eu queria aguardar mais um tempo. E assim foi, esperei aproximadamente, exatamente 10 dias para poder fazer o exame, todo dia confiando e acreditando, e quando eu fiz o exame, lá estava a confirmação de que eu estava grávida novamente. Fiquei muito feliz porque eu vi Deus falando diretamente, grandemente comigo. Eu tomei posse da graça, tomei posse da bênção que Deus me deu e das promessas que Ele já havia
que ele já havia me dado, né? E aí a cada dia ele veio cumprindo. E assim foi. A minha gestação foi tranquila, graças a Deus, correu tudo bem. Eu me programei muito para que eu tivesse um parto normal. Desde a primeira gravidez eu gostaria muito de ter tido o parto normal, mas infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de informação, eu acabei caindo numa cesárea desnecessária. E depois de estudar, de tanto correr atrás, eu percebi que era possível sim eu ter um parto normal, e eu lutei a favor disso. Eu, além de lutar e de estudar e de buscar informações, eu também, a todo momento, eu colocava em oração, entreguei muito a Deus e pedi para que a vontade dele fosse feita. E assim foi, Deus foi preparando situações, pessoas, uma doula abençoada que Deus preparou no meu caminho, a Vivi, e Deus foi me guiando para realizar a vontade dele na minha vida. E chegando no dia do parto, ou melhor, um dia antes do parto, mulher parece que vai percebendo mesmo os sinais, e eu entrei novamente no meu quarto, me coloquei diante de Deus, consagrei o meu parto, todo o trabalho de parto, pedi a Deus para que tudo corresse bem. A gente havia feito uma semana antes um chá de bênção, onde a minha doula Vivi e outras amigas próximas e minhas irmãs tinham vindo, a gente tinha orado, consagrado a Deus e a Nossa Senhora todo o meu trabalho de parto, e graças a Deus tudo correu bem. Mas nesse dia que eu pedi a palavra de Deus, que eu consagrei, né, eu individualmente, eu no meu secreto, na minha intimidade com Deus, quando eu orei, consagrei, mais uma vez, eu pedi para que Deus me desse uma palavra de conforto e de encorajamento, para que no momento do parto eu continuasse confiando nele e que eu não desistisse, pois os meus planos era de ir para um hospital humanizado lá em São Paulo, e assim foi. Eu consegui ir para o hospital e tive o meu Daniel lá. Mas nessa noite, ou melhor, nessa tarde do dia 18, que foi um dia antes da chegada dele, Deus me deu o Salmo 120. E eu li esse salmo e ele foi muito importante para mim. Depois vocês vão entender o porquê. Mas eu vou ler ele aqui inteiro para vocês. Salmo 120. Deus guarda o seu povo. Para os montes levanta os olhos. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. Ele não permitirá que teus pés resvalem. Não dormirá aquele que te guarda. Não há de dormir nem adormecer o guarda de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é teu abrigo, sempre ao teu lado. De dia o sol não te fará mal, nem a lua durante a noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele velará sobre tua alma. O Senhor guardará os teus passos, agora e para todo sempre. Então, assim, eu percebi, mais uma vez, Deus falando fortemente comigo. E o versículo que mais ficou registrado no meu coração foi esse início. Para os montes levanta os olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, virá do Senhor, Criador do céu e da terra. E assim foi, isso foi dia 18, eu havia descansado nesse dia, me preparado, porque eu sabia que já estava muito próximo, eu já estava com 39 semanas, e na madrugada, na verdade, meia-noite, meia mais ou menos, do dia 19, minha bolsa estourou, e na sequência eu comecei a ter contrações, e as contrações já vieram ritmadas a cada 3 minutos, e foi bem intenso assim meu trabalho de parto.
Isso só foi diminuindo de 3 em 3 minutos, a cada 2 minutos, e só foi se intensificando. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu vi assim as mãos de Deus mais uma vez, porque eu realmente esperava o mais difícil, mais complicado, porque era o meu primeiro parto normal e costuma-se ser o primeiro parto normal um pouco mais complexo, mais demorado. E o meu, graças a Deus, que após a bolsa estourar, romper, ela engrenou muito bem. E assim foi. E as dores eram tão fortes e cronometrando, estava em 3 em 3 minutos, que a gente precisou avisar a doula, né? Por volta de umas 2h30 mais ou menos, a gente avisou a doula. Eu segurei o máximo que eu pude. Quando eu não aguentei mais, eu avisei meu esposo. Ele avisou a doula e por conta do tempo, ela logo veio. O celular deu uma parada por conta da capacidade aqui, que já havia estourado. Então, o vídeo vai ficar um pouco cortado, mas tentando resumir aqui, dando continuidade. Então, a gente chamou a doula e a gente, logo que ela chegou, ela percebeu também que as contrações estavam com pouco tempo de espaçamento, a cada 3 minutos, né, como eu falei. E a gente aproveitou que era de madrugada e nos dirigimos para a maternidade, porque eu estava sentindo muita dor, eu achei que já ia nascer logo. E quando chegou lá no hospital, o médico fez o exame e percebeu que eu estava apenas com 4 de dilatação. E aí eu falei, meu Deus, o que está por vir? Mas eu não desisti, eu continuei firme e minha entrega só aumentou ainda mais a Deus, né? Eu realmente... Foi um momento, é algo assim surreal. Para mim, eu descrevo o trabalho de parto como algo sobrenatural. Eu realmente mergulhei naquilo que Deus me preparava, no meu calvário, né? Porque realmente é muita dor, mas é uma dor que tem um grande significado, né? Assim como Jesus sofreu por nós, morreu por nós para nos dar a vida, assim também é o papel da mãe que sofre as dores do parto para poder dar a vida ao filho, para poder fazer com que ele nasça. Isso é um grande mistério, é algo assim sobrenatural que eu fico admirada mesmo com a graça, com o poder de Deus. E assim foi. E graças a Deus, por volta de umas 10 horas, o Daniel nasceu. Foram 10 horas de trabalho de parto. E a evolução correu tudo bem. O parto foi com um grande sucesso, posso dizer, né? E foi do jeito que eu queria, um parto natural, sem intervenções. E só foi alegria mesmo, né? Mas aí depois de alguns minutos, ou melhor, uma hora e meia mais ou menos, eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a sentir fraqueza e eu percebi que eu ia desmaiar. E aí, na sequência, eu já avisei o enfermeiro. Eu até achei que era um pico de glicemia, porque na gravidez do Vinícius eu tive pré-diabetes e a sensação era bem parecida. E na sequência, então eu já avisei, né, o enfermeiro, e ele veio, fez todos os exames que era necessário lá na hora, mediu meus batimentos e tudo mais. E aí logo perceberam que realmente eu estava passando mal. Entraram com soro, deram medicamento e descobriram a causa, né? Descobriram o porquê que eu estava passando tão mal. Eu comecei a ter um sangramento muito intenso. E isso foi só se agravando cada vez mais. Eles me deram medicamento, né, no soro, tomei. Logo fui passando aquele mal-estar, a sensação de desmaio já foi passando, foi melhorando. Mas conforme eu achava que eu ia melhorar, logo vinha novamente aquela sensação. E novamente eu percebia que eu estava tendo um sangramento muito intenso. Eu conseguia perceber e sentir. E nisso eles a todo tempo me monitorando, me avaliando. E aí nesse momento começou realmente assim,
a continuação, posso dizer, né? Continuação do meu calvário, que eu achei que tinha terminado, mas a continuação de algo que Deus ainda tinha para trabalhar em minha vida. E aí, neste momento, eu me recordei da palavra que Deus havia me dado um dia antes. E vinha todo o tempo em minha mente, de onde virá o meu socorro. Aí, nisso, eu percebi que aquela palavra de Deus não era apenas para o trabalho de parto, mas exatamente para aquele momento mais difícil que eu viveria. Eu não sabia o que estava por vir, mas é incrível como Deus fala conosco, como eu sou grata a Deus e como eu observo os pequenos detalhes. E a todo momento me vinha essa palavra, e era algo que me sustentava, e era algo que eu continuava a orar, a meditar o tempo todo, confiando em Deus que tudo ia dar certo, porque a gente sabe que hemorragia pós-parto é perigosa. Graças a Deus eu estava no hospital, sendo monitorada com toda a segurança, mas precisa ser rápido, precisa ter os cuidados, né? Para que não tenham maiores problemas. E aí o medicamento no soro não foi suficiente, eles tiveram que aplicar ocitocina na minha coxa, e foi passando o tempo, e quando parecia que ia melhorar, que estava melhorando, voltava novamente aquele sangramento intenso. E a enfermeira até começou a ficar assustada, porque era muito, mas muito mesmo sangue, era muito sangramento, assim. E a todo momento eu sentia assim muito forte no coração que aquilo fazia parte, aquela intercorrência, né, fazia parte de uma luta espiritual mesmo, uma batalha espiritual. Então, em nenhum momento eu deixei de orar, em nenhum momento eu deixei de clamar a Deus, sabe? Todo momento me vinha esse versículo, e eu fiquei realmente meditando, entregando a Deus e confiando na vontade dEle. Se fosse para mim continuar ou não, que fosse feita a vontade dEle, o que fosse melhor para mim. E eu realmente, eu me coloquei nas mãos de Deus e confiei na vontade dEle. Claro que doía pensar em que eu podia partir e deixar meus filhos, né, e o Daniel tão pequenininho, mas eu confiei a todo momento. Eu falo que eu cheguei a pensar até na morte, porque realmente a hemorragia pós-parto, se não for bem acompanhada, não tiver todos os cuidados, né? A mulher, ela pode mesmo entrar em óbito, não foi o caso, graças a Deus, ou até mesmo ela pode perder o útero, né? Graças a Deus eu continuei, e Deus me deu novamente essa graça, essa chance de continuar a viver. E não foi o suficiente apenas a ocitocina e o medicamento na veia. O doutor, a todo momento, junto com as enfermeiras me monitorando, chegou a falar que não podia mais perder uma gota de sangue, senão ia ter que ser levada para o centro cirúrgico, e provavelmente iriam retirar o meu útero. Era algo que eu não queria, pedi muito a Deus que eu fosse livrada disso. Graças a Deus não precisei passar por uma cirurgia, nem tirar o útero. Fiquei bem, né? O doutor me receitou um outro medicamento, e aos poucos fui melhorando. Graças a Deus fui melhorando. E claro que no meio desse turbilhão, né? Como diz na palavra de Deus, no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, mas ao mesmo tempo eu me perguntava, meu Deus, será? Será que é isso mesmo? É algo assim que não dá para explicar muito, é só quem já viveu algo do tipo assim, no vale da sombra da morte. Eu estava a todo momento muito tranquila, muito confiante, mas ao mesmo tempo você pensa, meu Deus, eu vou deixar os meus, vou partir daqui. Mas, como eu falei, que seja feita a tua vontade, Senhor.
Hoje o Senhor tem sido tão bom, já foi tão bom comigo, já fez, operou tantas maravilhas em minha vida. Mas assim, a ficha não tinha caído muito bem naquele dia. Eu continuei, porque eu estava em êxtase, né? Eu estava muito feliz pela chegada do Daniel, de ter realizado meu sonho do parto normal. Então eu estava muito bem. Por mais que eu estava muito conseguindo raciocinar tudo, sabe? Ao mesmo tempo que eu pensava no que eu estava passando, eu estava muito feliz também. Então, no outro dia que eu comecei a refletir tudo que tinha acontecido, isso é algo assim muito de fé mesmo. É algo que eu estou dividindo com vocês, pela minha gratidão mesmo a Deus, por Ele ter me dado mais uma vez a oportunidade de continuar a viver, da vida mesmo, né? E também é um testemunho de fé, onde eu acredito que Deus realizou um milagre na minha vida. E aí no outro dia, quando os médicos pediram para mim caminhar um pouco no corredor do hospital, que é normal, eles pedem para as mamães, né, caminhar fazer caminhadas, né, para não ficar muito parada. Eu me deparei com uma Bíblia na sala de espera do corredor onde eu estava. E aí, naquele momento, eu aproveitei, fui lá, fiz a minha oração, né, continuei em oração. E quando eu fui olhar a passagem que estava aberta, eu não acreditei. Eu não acreditei o quanto Deus foi grandioso na minha vida. O quanto Deus estava falando mais uma vez diretamente comigo, sem deixar nenhuma sombra de dúvidas. A passagem falava, é o Salmo 114. E o tema desse salmo é libertação de um perigo de morte. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a voz de minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. No dia em que o invoquei, os laços da morte me envolviam. A rede da habitação dos mortos me apanhou de improviso. Estava abismado na aflição e na ansiedade, exatamente o que eu estava vivendo. Foi então que invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, salva a minha vida. Salva a minha vida. O Senhor é bom e justo, cheio de misericórdia, é nosso Deus. O Senhor cuida dos corações simples. Achava-me na miséria e Ele me salvou. Volta, minha alma, a tua serenidade, porque o Senhor foi bom para comigo, pois livrou minha alma da morte. Preservou-me os olhos do pranto, os pés da queda, na presença do Senhor. Na presença do Senhor continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Gente, essa palavra, quando eu li, para mim foi tremendo. Porque realmente Deus estava me livrando naquele dia da morte, me dando mais uma chance de continuar aqui na terra. E eu não vejo de outra forma senão algo que Deus realmente queira e quer trabalhar na minha vida, me usar por algum propósito que eu ainda não sei, mas para tudo Deus tem um propósito. Em primeiro lugar, para continuar cuidando da minha família, dos meus filhos. E eu fico muito feliz e grata a Deus por tudo isso. E eu confesso que eu não tive coragem de dividir isso com muitas pessoas no início. Eu guardei, falei só para algumas pessoas mais próximas. Poucas pessoas têm conhecimento do que aconteceu naquele dia. Meu esposo estava, a todo momento ele acompanhou e viu. Graças a Deus ele ficou muito tranquilo. Ele não teve noção na hora do risco que eu corria, então isso ajudou muito, fez com que ele ficasse realmente tranquilo e cuidando do Daniel naquele momento. Mas eu sou muito grata a Deus. Eu vou ser grata, sempre fui, agora muito mais, né? Desses 2 anos pra cá, isso sempre me vem na cabeça, isso sempre me faz refletir e pensar no dom da vida, na graça que Deus me deu. Então, é algo que eu realmente pude provar
algo concreto. É realmente um testemunho de fé e algo que eu pude sentir, algo que eu pude, com os meus olhos e com a minha vida, sentir o cuidado e o agir de Deus. Então hoje eu quero dividir isso com você e deixar para você também essa palavra, né? Deixar para você também esse salmo e que você se apegue em todos os momentos em que você estiver passando por aflições ou até mesmo no vale da sombra da morte. Esse salmo que é tão especial, o Salmo 120. E sempre que você precisar, clame a Deus, clame a misericórdia de Deus. E tenha certeza de que o seu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Nunca, nunca deixe de acreditar nisso. E mesmo que você não continue aqui nessa terra, acredite e confie nessa outra parte do Salmo, o versículo 7, que fala: o Senhor te resguardará de todo mal, Ele velará sobre a tua alma. Acredite nisso. Acredite e confie no Senhor, pois o Senhor é bom, o Senhor nos ama e quer salvar a cada um de nós. Nunca se esqueça, Deus te ama. Ele quer que um dia você esteja com Ele no céu, onde iremos morar, se Deus quiser, pois aqui na terra estamos apenas de passagem. Amém? Beijos no coração de todos. Salve Maria Imaculada.